Olá, graça e paz, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e reina para sempre. Vou trazer uma palavra para abençoar a sua vida e edificação na sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler aqui a partir do versículo 21, tá? O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado, vamos lembrar uma coisa aqui, antes de começar aqui a palavra, que um dia antes de acontecer isso aqui, Jesus tinha ido lá para a região de Gadara, na cidade de Gadara, naquela Decápolis, e tinha libertado um homem que tinha uma legião de demônios. Os irmãos lembram aí? Quando ele volta à cidade lá, quando ele volta, porque lá ele foi expulso, né? Porque os criadores dos porcos expulsaram ele volta. Quando ele volta, tem aquela multidão de pessoas. Você vê que a agenda de Jesus é bem cheia, né? É muito cheia. Tinha um monte de pessoas esperando ele, pessoas que estavam ali tudo perto dele, encostando nele e querendo, de repente, ali uma cura, um milagre, todos estavam ali. A fama de Jesus o precedia. Antes dele chegar, a fama dele já estava ali rodeando tudo, então o pessoal estava esperando ele lá. E quando ele chega lá, quando ele chega do outro lado da margem desse rio, já tinha um monte de gente lá. Aí vamos ler aqui, olha. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, aflui para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou a seus pés. Então aqui a gente já tem um testemunho de fé muito grande, porque hoje eu vou falar da nossa fé e da falta de fé também. Então Jairo aqui, ele era um dos principais da sinagoga. Então a gente não sabe o que ele era na sinagoga, se ele era um fariseu, se ele era um escriba, mas ele era um dos principais da sinagoga. Então ele era um judeu e ele se prostrou diante de Jesus. E um judeu, para se prostrar aos pés de um homem, ele tem que ter certeza que esse homem é Deus. Porque senão jamais um judeu se prostra diante de um homem sem ter certeza absoluta que esse homem é um Deus. E Jairo ali reconheceu Jesus como sendo um Deus na terra. Ele reconheceu, esse é o Messias, esse homem que vai salvar. Por quê? Jairo tinha uma filha, ela tinha 12 anos, era a única filha dele e ela estava muito doente. Ela estava doente assim, vamos dizer assim, ela estava para morrer. Era uma doença para a morte. Era a única filha dele, embora se ele tivesse 10 filhos, ele com certeza não queria perder essa, porque um filho não substitui o outro. Ele não queria, lógico, que a filha morresse. E a filha estava assim no leito de morte, estava para morrer. Ele procurava uma saída, ele procurava uma pessoa que salvasse a vida dele. E quando ele vê Jesus, o Messias, ele se prostra, ele sai da onde ele está e vai direto no meio daquela multidão toda. Ele vê a necessidade que ele tinha de salvar a filha e corre aos pés de Jesus e se prostra diante de Jesus. Assim que a gente tem que ser, a gente tem que se prostrar diante de Jesus, tem que reconhecer: esse aqui é meu Messias. Aí ele se prostra aos pés de Jesus e insistentemente suplicou. A gente às vezes a gente faz uma oração tipo eu quero, assim, e às vezes a gente tem que suplicar, né? A súplica é diferente, né? Minha filha está à morte. Ele sabia que a filha estava ruim, estava para morrer. Vem e impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Jesus não viu aquela multidão toda. Jesus não falou: mas tem muita gente aqui, tem muita gente a ser atendida. Não. Jesus foi com eles, Jesus sabia da necessidade daquela criança que estava ali no leito de morte. E olha a fé de Jairo. Jairo fala assim, ó: vem, impõe a mão sobre ela. Se o Senhor colocar a mão sobre ela, eu tenho certeza que ela vai sarar e ela vai sobreviver. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. Ele vai lá chamar Jesus, coloca a mão sobre ela. Coloca a mão sobre minha filha, eu tenho certeza que ela vai sarar e ela vai viver. Isso, gente, é fé. Isso é fé. Veja bem,
porque Jesus apareceu lá, existia, é ou não é o Messias? É ou não é o Messias? Ele creu que aquele lá era o Messias, por isso que ele foi lá, se prostrou e fala, venha para minha casa, e Jesus atende o pedido dele, porque Jesus conheceu nele, reconheceu nele a fé que existia no coração dele, e assim Jesus faz com a gente. Quando a gente tem uma petição, Jesus sabe se a gente tem fé nele ou não, porque Jesus esquadrinha o coração da gente, e esquadrinhou o coração de Jairo, e sabia que ele tinha fé nele. E aí olha o que acontece. Nesse meio tempo, uma mulher, que é a mulher do fluxo de sangue, acontece que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, com certeza uma hemorragia uterina, né? E muito padeceu, né? A mão de vários médicos, tendo despedido todas o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Então, essa mulher, ela já tinha passado 12 anos com fluxo sanguíneo. 12 anos, veja bem, é muito tempo. Como ela estava viva, não sei. Mas ela estava ali viva talvez para esse momento aqui, para registrar aqui na Bíblia, para a gente ter fé. Porque ela, diferente de Jairo, que Jairo se prostrou e pediu para ele colocar a mão na filha, ela fez diferente. Ela foi lá e colocou a mão em Jesus. 12 anos. Essa mulher, por conta desse fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher imunda. Porque toda mulher, quando estava no ciclo menstrual, ela se afastava e ela era considerada uma mulher imunda. Tanto que quando ela chegava em algum lugar, elas falavam imunda, imunda, porque se alguém tocasse nela ou ela tocasse em alguém, também se tornava um imundo. É a lei de Moisés. E aqui prevalecia o que? Era a lei de Moisés. Porque a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que eles liam, era o Antigo Testamento, o Novo Testamento veio depois. Então, para todas as pessoas e para ela era considerada uma mulher imunda. Então, ela chegou ali meio que no anonimato, ela queria ser anônima, porque ela não podia estar no meio da multidão, porque ela não podia tocar em ninguém, ela era imunda. Então, ela não podia tocar em ninguém. E o certo era ela chegar lá e falar imunda, 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 e as pessoas se afastarem dela para ela poder tocar em Jesus. Mas ninguém ia se afastar de Jesus. Ninguém ia se afastar dele, porque todo mundo queria encostar em Jesus, queria ficar perto de Jesus, queria um milagre, queria uma petição, queria uma... Todos que estavam ali queriam algo de Jesus. E ela não era diferente, ela queria sarar. A palavra fala que ela já tinha gastado todos os recursos dela, todos. E em Lucas fala assim, que nenhum médico conseguiu salvar a mulher, conseguiu dar cura para a mulher. E Lucas era médico, né? Ninguém conseguiu. E parece que toda vez que ela ia no médico, parece que aquilo piorava. Parece que piorava. De uma forma que ela já não tinha mais recursos. Talvez ela fosse uma mulher rica, a gente não sabe. Mas ela já tinha gastado todos os recursos dela. Ela já não tinha mais o que gastar. E 12 anos, você com uma hemorragia, é muito tempo, né? E fora que, como ela era impura, ela tinha que ficar fora do templo, fora de todas essas ações cerimoniais que eles faziam, as leis cerimoniais, ela tinha que ficar fora também, porque ela era uma mulher imunda, ela não podia participar do templo, ela não podia, porque tinha lá o átrio das mulheres no templo, né? No templo de Salomão tinha um átrio das mulheres. Ela tinha que ficar de fora, porque ela era considerada imunda. Então ela era uma mulher que ela não tinha vida, ela era exclusa da sociedade, como se fosse uma mulher que tivesse lepra, vamos dizer assim. Só que a lepra, você olhava, você já via que a pessoa tinha lepra, dependendo da lepra, tá? Porque tinha uma lepra que não era tão assim. Mas a lepra, já era uma leprosa. Ela não tinha, ela tinha que falar, eu sou imunda. As pessoas tinham que saber pela voz dela, porque aparentemente parecia uma mulher normal, mas ela sofria muito com esse fluxo de sangue. Ela ficava à parte da sociedade, vamos dizer assim, ela ficava à margem da sociedade. E quando ela ouve Jesus e vê Jesus, como ela estava sem anonimato, ela não queria falar que era uma mulher imunda, se ela não podia entrar ali, o que ela faz? Ela simplesmente toca, em alguns lugares fala que ela toca na capa de Jesus, em alguns lugares fala que ela toca na orla assim, da roupa de Jesus, mas ela toca Jesus, e Jesus sente sair dele virtude, em algum lugar falam, sente sair poder. Eu estou falando assim, para acompanhar a leitura, vai ficar muito extenso também, vou ficar lendo muito, aí eu vou me perder. Então ela fala, Jesus sente que saiu dele virtude, saiu poder dele. E ele pergunta para os discípulos, quem me toca? Quem me tocou? Aí os discípulos ficaram assim, como assim quem te tocou?
você está sendo tocado por todos aqui, a multidão te toca. E Jesus fala uma coisa, mas de mim saiu o poder. De mim saiu o poder. Você vê que a gente tem que falar, a gente tem que tocar Jesus de forma diferente. A gente tem que ter fé para falar com Jesus, a gente tem que ter fé na nossa oração, a gente tem que ter fé quando a gente começa um projeto, a gente tem que ter fé, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter medo. Essa mulher foi com toda a fé que ela tinha, engoliu qualquer medo que ela tivesse e foi lá e tocou. Se ela tivesse medo, ela teria ficado de fora. Então ela mostrou a fé e tocou e ficou quieta. Só que Jesus percebeu, de mim saiu virtude. Quem é? Quem é? Tem um monte de gente em volta de você. Como a gente pode explicar para você quem que é? Como a gente pode falar quem que é para você, Jesus? Porque todos aqui estão tocando você. E ele fala, não, mas de mim saiu virtude. Então a mulher, quando Jesus se volta e procura, a mulher, aqui estou no 33, tá? A mulher, ela fica atemorizada e tremendo. Ela fica tremendo, ela fica com medo. Ela fica depois com medo, porque ela não podia estar ali. Ela não podia estar ali. E Jesus fala assim para ela, ela estava concisa do que nela se operava e veio, prostrou-se diante, também se prostrou-se diante e declarou toda a verdade. Ela falou para Jesus toda a verdade. Olha, eu fui uma mulher assim, eu estava 12 anos com fluxo de sangue, eu já gastei todas as minhas economias, eu já fui em todos os médicos e nenhum trouxe cura para mim e eu vim aqui porque eu sabia que se eu ao menos tocasse em você, eu seria curada. E Jesus disse, filha, a tua fé, ó, de novo a fé. Esse é um milagre que Jesus não tem que fazer nada. Jesus não chamou, olha, vem aqui, estende a mão, olha, vem aqui, Jesus foi lá, fez barro, colocou no olho, Jesus deu a ordem, esse foi um milagre que não saiu assim, que Jesus teve um trabalho de fazer algo, de esticar a mão de uma pessoa, esticar seu braço está curado, não, esse foi um ato completamente dela, da mulher que estava doente, porque Jesus estava andando, Jesus não fez nada, simplesmente sentiu que alguém tocou ele de forma diferente, porque tocou com fé. E ele fala assim, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Olha aí, a mulher foi curada pela fé. Só que nesse inteirinho todo, o que estava acontecendo com Jairo, hein? A filha dele estava doente. A filha dele estava doente, ela estava para morrer. Então, Jairo ali, né? Nossa, mestre, né? Minha filha, e aí, né? Porque a gente contando essa história, a gente conta aí em 5, 10 minutos, mas foi rápido, foi coisa de 2, 3 minutos, ela tocou, saiu o poder, Jesus, quem me toca? Ela, ai meu, fui eu que toquei isso no Senhor, eu que fiz isso, eu estava desse jeito, nessas condições. Jesus, filha, fica tranquila, sua fé te salvou. 1, 2, 3 minutos, 4 minutos. Mas para Jairo, a filha dele estava morrendo, para Jairo aquilo era muito tempo. Quando Jesus sai e fala, vamos, né, vamos com Jairo, vamos, né, até a sua casa, aí já vem gente falando, sempre vem um enviado, né, veio um monte de gente falando assim, olha, deixa o mestre em paz aí, porque, ó, sua filha morreu, Foi isso que falaram, ó, a filha tá aqui embaixo, já no 35, na parte B, tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Você veja que Jesus fala assim, não temas. Às vezes eu acho que a oposição da fé não é a incredulidade em si, mas é o medo de não dar certo. Às vezes a gente deixa a fé de lado porque a gente tem medo de começar alguma coisa, a gente tem medo de dar um passo, a gente tem medo de dar errado, a gente às vezes não entra numa sociedade, um negócio interessante, a gente não cresce porque a gente tem medo. E a fé não é tanto a incredulidade, mas eu vejo mais o medo das pessoas. Elas não agem a fé porque elas têm medo. O medo é que trava as pessoas. E Jesus segura Jairo, fala assim, ó, não temas, crede somente. Bom, contudo, eles continuaram o caminho, né? E outra coisa, Jesus fala assim, ó, tira essas pessoas de volta. Essas pessoas que estão aqui, sai de perto. E a gente tem que fazer isso também, viu, gente? Essas pessoas que vêm trazer medo, que vêm minar a nossa fé, sai de perto. Sai, dá um jeito.
dá um jeito, sai pela tangente, escapa dessas pessoas que estão minando sua fé, que estão colocando medo. Ah, isso não vai dar certo. Você pensa bem, põe dúvida no coração da gente. Ah, mas será que isso aí vai dar certo? Você tem certeza disso que isso é isso? Pensa direitinho, porque olha, eu não sei, não, isso aí, gente querendo minar a fé de vocês, não deixa isso acontecer. Jesus fala aqui, ó, crede, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, deixa eu marcar aqui, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Aquele pessoal que foi lá, Jesus falou, não vai ficar perto dele, sai todo mundo de perto. Aqui fala, olha, ele não permitiu que ninguém acompanhasse. Não veio um monte de gente lá falando isso? Ele fala, Jairo, crede, não tenha medo e crede. Vocês, sai de perto. Meio que assim, ó, sai de perto. Vocês estão minando a fé, estão atrapalhando, estão colocando dúvida no coração dele. Sai de perto. A gente tem que ser assim na vida da gente também, viu? Observa aí, tá, irmãos? Observa aí quem que tá andando com vocês e quem que tá minando a fé de vocês e quem tá falando, não, vai que dá certo. Tamo junto. Sabe aquela coisa assim? Aí, ó, chegando na casa de Jairo, aí outra coisa, né, que era, ó, chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus aquele alvoroço, aquele monte de gente lá, todos chorando. A falta de fé é doído, né? Todos chorando. E pranteavam muito, que choravam, pranteavam, choravam, né? E quando Jesus entra aí, porque tais alvoroços, porque vocês estão todos nervosos desse jeito? Jesus sabia que a menina tinha morrido. Jesus sabia que a menina tinha morrido, mas Jesus tinha um trabalhar ali, né? Ele queria ressuscitar a menina. Não bastava ele curar, ele queria ressuscitar a menina. Então, quando Jesus chegou lá, ele já sabia, né? A menina morreu, eles estão aí desesperados, esse alvoroço todo foi porque a menina morreu. Aí Jesus fala assim, porque esse alvoroço, porque chora, planteia muito, e ao entrar na casa disse, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. Jesus sabia que ela estava morta, mas para Jesus, se uma pessoa está dormindo e ele falava, acorda, para Jesus é a mesma coisa que você acordar uma pessoa, porque Jesus é o dono da vida. Então, é diferente de quando você vê uma pessoa dormindo e fica chacoalhando, acorda. Para Jesus, ela dorme apenas. Daqui a pouco ela vai estar viva de novo. E a criança não está morta. E as pessoas que estavam na casa, que viram a menina morta, começaram a rir de Jesus. Falavam, não, ela já está morta, tá vendo? Um bando de incrédulos, tá vendo? E aí Jesus também fala assim, ó, sai todo mundo. Pegou só os pais da criança e os apóstolos Pedro e os irmãos Tiago e João e entraram no quarto da menina. A menina estava deitada, realmente a menina estava morta. E Jesus fala para ela assim, ó, Talita cumi, que quer dizer, levanta, menina, né? Em algumas traduções fala, eu peço que levanta, mas Talita cumi quer dizer, levanta. E Jesus fala assim, olha, ela está bem, ela está curada, ela vive, né? Os outros todos ficaram admirados, né? As outras pessoas que estavam ali na casa ficaram admirados, porque a menina, ela levantou assim, quando Jesus falou, Talita cumi, ela levantou mesmo. Imagina a alegria de Jairo, a alegria da esposa, né? A filha que estava ali morta, né? Estava praticamente já indo para a sepultura. E volta a viver. Isso aí, olha, é a fé. Porque Jesus falava assim, crede somente, não tenha medo, Jairo, não tenha medo, creia. Crede somente, não tenha medo. E quando ele chegou lá, ele deu a ordem para a menina. Talita cumi. E a menina, ó, abre os olhos, levanta. Jesus fala assim, dá comida para ela, sua filha está bem. Eu não vou encontrar aqui, porque é Talita cumi. Ele fala aqui, né, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, mas só quer dizer assim, ó, menina, levante. Ele está dizendo isso. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, como se ela não tivesse, até a enfermidade, acabou. Porque ele não só ressuscitou, como ele curou, porque a menina estava doente. E ela começou a andar, ela estava de cama. A menina, pois, tinha 12 anos, então ficaram todos de sobremaneira admirados. Eu também ficaria se estivesse naquele lugar, né? Admirada, mas estava morta, de repente está viva. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse. Jesus fala ali naquela sala para eles, ninguém fica sabendo. Não é para ninguém saber.
Para o restante, ela realmente dormia e eu simplesmente acordei ela. Mandou que dessem de comer a menina. Jesus fala, prepara uma comida e dá de comer para a menina, para que todos tenham certeza que é ela que está aqui. Porque Jesus, quando morreu e ressuscitou, em seguida, o que ele fez? Ele comeu favo de mel e peixe. Porque espírito não come, né, gente? Então ele quis mostrar, sou eu que estou aqui, tá? Sou eu de carne e osso que estou aqui. Então ele ressuscitou, andou junto com os apóstolos, comeu favo de mel e comeu peixe para mostrar, não é espírito, não sou fantasma. Eu estou aqui, a prova disso é que eu estou comendo com vocês. Então a prova de que essa menina era ela, que não era nem um fantasma, não era nem um espírito, é que ela estava comendo. Jesus fala, prepara uma comida e dá de comida para ela. E ela comeu. E foi um milagre que aconteceu. Agora eu quero perguntar aí para vocês, irmãos, como anda a fé de vocês? É uma palavra tão curta, né? É uma palavra tão... É uma sílaba, né? Fé. Mas ela fala tanta coisa. E a falta de fé fala mais ainda. Como que está a fé de vocês? A fé de vocês está firmada em Cristo? Porque Jesus é dono de todos os milagres. Jesus fez milagre na minha vida. Se eu contar o meu testemunho, vocês vão falar assim, Jesus fez isso, fez. Porque Jesus atua, é o mesmo Jesus, ele vive e reina para sempre. Então eu falo para vocês, irmãos, usem de sua fé, use de sua fé para tudo, na vida dos seus filhos. Eu sei que todos aqui têm problemas, eu tenho problema com o filho, problema com o marido, problema com tantas coisas. A gente tem que ter fé, não pode ter medo. Jesus fala assim, não tenha medo, Jairo, creia. A mulher do fluxo de sangue, a fé dela foi tão grande, ela nem podia estar ali no meio das pessoas, ela foi anônima, ela foi meio que escondida. Ela foi escondida e ela tocou em Jesus. Por quê? Porque ela teve fé. Se não fosse esse ato de fé dela, talvez ela duraria alguns dias, porque a gente sabe que uma hemorragia, 12 anos, já viver 12 anos, eu acredito que ela viveu esse tempo todo justamente para entrar na Bíblia aqui e mostrar para a gente que 12 anos numa doença, Jesus curou ela, praticamente a fé dela curou em questão de alguns minutos, porque ela tocou no mestre e do mestre saiu virtude, né? Então a gente tem que tocar em Jesus de uma forma espiritual, tocar em Jesus, usar a nossa fé, ir para os pés da cruz e pedir para Deus, pedir para Jesus, porque nós temos fé e a palavra fala que a gente tem que usar a nossa fé. Muito para falar, a gente está assim, o crente viverá pela fé e nós temos fé. Nós, evangélicos, eu estava falando ontem, eu estava falando esses dias na escola bíblica. Falei, gente, se vocês prestarem atenção, nós temos muita fé, porque nós não vimos Jesus, nós não vimos ele subir a cruz, nós não vimos ele passando pela via dolorosa, nós não vimos ele subir a cruz, nós não vimos colocarem os cravos nas mãos, nós não vimos nós não vimos nada disso, nós não vimos ele ressuscitando, nós não vimos ele sendo assunto aos céus, nós não vimos nada disso, mas a gente crê que tudo isso aconteceu. Isso é fé. A gente crê que isso aconteceu, nós não vivemos isso, mas a gente crê, então a gente usa a nossa fé. E se a gente crê, a gente tem essa certeza que ele vive, por que não usar a nossa fé nele? Tem muita gente que estão padecendo por falta de fé, não acreditam, entram dúvida no coração. E outra coisa, gente, cuidado com as pessoas que tentam, como eu já falei aqui, que tentam minar a sua fé. Não dê ouvidos, ouça Jesus falar no seu coração, porque Jesus tem grandes coisas para os seus filhos e eu tenho certeza que tem grandes coisas para você também. Basta você ter fé nele. Ele está esperando apenas um passo de fé, como Jairo fez, teve um passo de fé, a mulher do fluxo de sangue teve um passo de fé, usou a fé e foi ouvida por Jesus Cristo e foram sarados pelo Jesus Cristo. Jesus Cristo está aí, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio, eu tenho fé nisso e eu espero que vocês também tenham fé nisso. Amém, meus amados? Que essa palavra venha entrar no coração de vocês e que vocês aí, usem a sua fé em tudo, porque tudo vai dar certo para vocês desde que vocês tenham fé e que seus sonhos sejam os mesmos sonhos de Jesus Cristo, para ele estar realizando em suas vidas. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus.